Olá, território obscuro. Eu me chamo Lucas. Sou de Manaus, Amazonas. E o que irei relatar aqui aconteceu com meu pai no ano de 2005. O meu pai foi carreteiro por mais de 32 anos. Hoje em dia ele tem 70 e é aposentado. Irei relatar a noite em que meu pai viu um lobisomem no estado do Ceará. E para vocês entenderem melhor, eu irei relatar como se fosse o meu pai narrando para vocês. Meu nome é Valdo. Hoje eu tenho 70 anos. Sou um carreteiro aposentado, com mais de 32 anos de profissão. Já vi de tudo nessas estradas: roubos, acidentes, mortes, visagens. Mas nada se compara com aquele monstro que eu vi no ano de 2005, lá no estado do Ceará, mais precisamente na região de Canindé. Eu peguei uma carga de Belém para uma fazenda na região de Canindé. Para mim seria apenas mais uma viagem para contar, porém não imaginava que me marcaria para sempre. Com a carreta carregada, fui em direção ao meu destino. E após alguns dias de viagem, eu já estava no estado do Ceará. Era questão de pouco tempo para eu chegar até a dita fazenda. Cheguei na fazenda numa tarde, por volta das 16 horas. E ao chegar, fui direto tratar com o gerente. O gerente olhou a carga e disse que no outro dia pela manhã os peões iriam descarregar a carga, pois aquela hora seria muito tarde. Fui convidado para jantar no alojamento dos empregados. Aceitei o convite e após jantar uma galinha caipira com macaxeira, senti um sono tremendo e fui para o meu caminhão. O meu caminhão na época era um Volkswagen Titan Trator 18310. Um caminhão bom de motor, porém não tinha cabine-leito. Mal cabia 3 pessoas lá dentro. Então eu pegava uma rede velha e atava na lateral da carroceria. Atei minha rede e me deitei. A noite estava calma e iluminada pela lua. E eu já estava pegando no sono, quando um funcionário da fazenda me chamou. E aquele funcionário me perguntou se eu iria dormir ali mesmo. E eu respondi que sim. O funcionário completou dizendo: o gerente mandou chamar o senhor para dormir com a gente. Não é seguro o senhor ficar aqui fora. Eu olhei para a cara daquele homem e perguntei que tipo de perigo poderia ter por ali. E ele respondeu: tem uma onça que aparece por aqui de noite atrás de comida. E ela já atacou um peão aqui. O cara perdeu uma das pernas. Bom, acabei aceitando o convite e fui para o alojamento. Ao entrar no alojamento, eu percebi que tinha um homem na porta, sentado numa cadeira com uma espingarda em mãos. Logo pensei que a história da onça era real. E eu estava cansado. Peguei no sono. Acordei por volta das 3 da manhã, com vontade de ir ao banheiro. Me levantei e fui em direção da porta. Me deparei com 2 peões olhando lá para fora por uma brecha de uma janela. Fiquei curioso, mas fiquei calado. Até que um dos peões me viu e fez sinal para eu fazer silêncio. E em seguida me pediu para olhar também. E eu fui olhar. E vi um animal preto, todo peludo. Sua cabeça parecia de um cachorro. Estava em 4 patas, andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando algo. Aquilo se aproximou da carreta, ficou de pé igual uma pessoa e olhou pelo vidro da janela do caminhão. Aquele bicho era alto, alcançava facilmente a janela do caminhão. Em seguida, aquilo subiu em cima da carreta e ficou fazendo gestos, como se quisesse rasgar a lona da carreta. O peão, que estava com a espingarda em mãos, disse para mim sussurrando: olha aí, moço,
Se o senhor tivesse dormido lá fora, aquele bicho teria lhe atacado e o senhor não teria nem chance de revidar. Confesso que me bateu uma aflição em saber que eu poderia estar lá fora com aquele bicho à solta. Aquela coisa desceu de cima da carreta e veio em direção ao alojamento, sempre à espreita. Rapidamente, os dois peões mandaram me afastar e ficaram atentos. Aquele bicho se aproximou e começou a correr em volta do alojamento. Chegava perto das janelas e cheirava. Em seguida, aquilo forçou uma das janelas, porém a mesma estava reforçada por vergalhões. Passou uns 20 minutos e aquilo correu para longe. E eu olhei pela brecha da janela e disse: pronto, ele foi embora. Porém um dos peões virou para mim e disse: ele não foi embora, olhe direito. E eu olhei com mais atenção, até que meus olhos se acostumaram com o escuro, e eu pude ver 2 pontos amarelos que brilhavam no escuro. Eu falei que tinha visto 2 pontos amarelos, e os peões me falaram que eram os olhos do bicho. Aquilo ficavam olhando para o alojamento. Um certo momento, aquela coisa deu um uivo parecido com o de um lobo, que foi de gelar a minha espinha. Eu confesso que eu senti medo e nem dormi o restante daquela madrugada. Ao amanhecer, os peões começaram a descarregar a carreta e eu estava torcendo para terminarem o quanto mais cedo, pois eu não queria passar mais uma noite ali. Terminaram de descarregar pela parte da tarde daquele dia, e assim que terminaram, eu acertei o pagamento e saí dali o mais depressa possível. Só parei quando eu cheguei na vila mais próxima. Desde esse acontecimento, eu nunca mais tive coragem de dormir do lado de fora do caminhão. Ou eu dormia em abrigo de caminhoneiro, ou em um hotel ou pousada, já que a cabine do meu caminhão era bem pequena e desconfortável. Em 2009 eu me aposentei devido a problemas de saúde. Bom, esse foi o relato do meu pai. Obrigado por postar no seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, meu nome é Aleph e eu tenho raízes fortes que puxam para o sobrenatural, tanto por parte de pai quanto de avó materna. Lembro-me que quando criança ficava ouvindo as histórias que meus parentes me contavam sobre a criatura, e aquilo sempre me deixava imensamente preso às narrativas deles. Ficavam me perguntando como meu pai e minha avó materna sabiam tanto sobre esse bicho. Meu pai descende de uma longa linhagem de bruxos e minha avó de médiuns. Ficava absorto com o conhecimento que eles demonstravam possuir e chamava-me bastante atenção a certeza que eles demonstravam ter da existência desse ser. Meu pai contava acerca das fórmulas para a transformação no demônio, dando riqueza de detalhes. Faz assim, vai em tal lugar, profere as seguintes palavras. E aquilo me dava medo, mas também exercia fascínio sobre mim. A minha avó, por outro lado, sempre dava uma aula sobre a psicologia de um lobisomem, como se comportavam, por que fazem e o que fazem. Eu não posso explicar a maneira pela qual os antigos se transformavam na criatura, pois seria de uma irresponsabilidade tremenda fazê-lo aqui. Gostaria de ser breve e contar apenas algumas ferramentas de proteção contra tais criaturas, e assim, quem sabe, poder ajudar alguém que se depare com aquela coisa. Aliás, o termo coisa jamais deveria ser associado a eles, visto que preservam as memórias de toda a consciência de sua forma humana. Interessante apontar que não existe apenas um tipo de lobisomem, mas vários, e que a bestialidade deles pode ser controlada pelo seu lado humano. Se analisarmos os relatos, veremos que, em geral, eles se mantêm afastados
e apenas observam os seres humanos. Atacar um humano é perigoso para eles. Apesar dos pesares, são criaturas furtivas e tendem mais a se esconder e evitar a serem vistos. Outras coisas importantes de se dizer é que eles guardam as mesmas mágoas que sua forma humana guarda. Então, se você fizer algo contra eles, quando estão destransformados, é bem provável que usarão sua forma de lobo para efetivar uma vingança contra você. Tem pavor a pessoas que descobrem sua outra face ou que divulgam informações sobre eles. Minha avózinha dizia que era fácil saber quando um estava perto pelo número anormal de corujas que se juntam em seu perímetro. São exímios caçadores e, portanto, só são vistos quando querem. Relatos em que se ouve que eles rondam e fazem barulho e batem em portas e janelas são, na verdade, uma forma que eles têm de se divertir. É óbvio que eles conseguiram adentrar uma casa se quisessem. Lembre-se que eles são homens em peles de lobo. Preferem caças indefesas e são territorialistas. Não atacariam alguém de sua própria família, mas dilacerariam um inimigo. Existem também a maldição como forma de transformação. Parece-me que neste caso existe um aspecto mais negativo na transformação. Um lobisomem amaldiçoado teria medo durante suas primeiras luas cheias e somente com o passar do tempo daria lugar à bestialidade. Existe certa necessidade de transformação, muito embora eles possam controlar isso. A origem da praga remonta ao período pós-Éden, quando demônios teriam dado conhecimentos de transmutação da matéria aos seres humanos. Não se pode confiar em demônios. Minha avó dizia isso. Ensinaram a transformação, mas omitiram uma série de outras coisas, inclusive o antídoto. Bem, são muitas informações importantes, mas gostaria de encerrar minha narrativa com uma dica de como sair ileso de um encontro com a criatura. Se você vir algum deles, tome as seguintes precauções. Faça o mínimo de barulho possível e deixe-os seguirem seu curso e siga o seu, com bastante cautela. Jamais os casse, ao menos que disponha de um bom arsenal de guerra. Caso você perceba que algum te notou, profira as seguintes palavras: Eu sou um filho do Pai Infinito, aquele que está acima do sétimo céu. Guarda meu corpo e o meu espírito. Mal algum me atingirá. Sei bem de onde viestes e para onde vais. Os demônios de onde tirastes teus poderes temem aquele que pode atormentá-los. Segue teu curso e não me oferecerás perigo. Do contrário, terás de dar conta dos seus atos ao grande Eu, o nome poderoso de Jesus, em cuja coxa esquerda está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu te digo, vá. Você sentiu um arrepio? Bom, não sei. A criatura não ousará tocar em você. Minha avó me ensinou essa oração. Não demonstre medo e acredite na oração. Meu pai me ensinou a fazer uma magia de proteção. Em uma dessas experiências, eu me vi em uma selva imensa. E ao chegar lá, percebi que era observado por um deles. Não imaginava que eles podiam sentir presenças espirituais, mas sentem. Há muito que se discutir sobre isso. Bem, quem sabe uma outra hora. Obrigado. Eu achei importante contar e compartilhar isso aqui no seu canal. Tá aí, galera, não é um relato, mas sim aí uma pessoa compartilhando o que sabe e a sua experiência aí com a criatura lobisomem. Bom, vamos a um relato. Olá, território obscuro. Desde os 5 anos eu sempre morei na casa da minha avó.
Hoje, com 26, já estou casado e morando bem longe de lá, e de certa forma isso me dá um certo alívio. Eu sempre ouvia minha avó contar fatos inexplicáveis que de vez em quando ocorriam em sua casa, coisas que podiam ser fantasmas reais ou simplesmente uma série de acontecimentos absolutamente normais para uma casa que já tinha seus 40 anos. Muitas pessoas moravam por lá antes de minha avó e meu avô, inclusive uma família que tinha uma filha de 7 anos. Contam que no quintal havia um poço e que uma fatalidade fez com que a filha deles caísse lá e misteriosamente desaparecesse. Os moradores mais antigos do bairro dizem que procuraram durante 6 meses o corpo da garota e, como não encontraram, resolveram aterrar o poço e rezar uma missa sobre ele. Minha avó não se impressionou com isso, pois sempre foi muito religiosa, mas sempre que estava no quintal, podia sentir que era observada. Às vezes, era até tocada por mãos frias, como gelo na altura da batata da perna, mas nunca havia ninguém, somente as árvores do quintal que davam a ele um aspecto meio sombrio. Em 1993, o meu avô faleceu, e depois disso, parece que tudo piorou. Não acredito que o meu avô seja o motivo, mas talvez a sua morte tenha encorajado alguma energia a agir de forma mais agressiva, já que agora era apenas eu e minha avó que morava lá. Quando eu completei 10 anos, comecei a ouvir um barulho que vinha de uma das árvores do quintal. Parecia um chorinho de criança, bem baixinho, e sempre no mesmo horário, às 6:30 da tarde. Também começaram a desaparecer coisas. Um dia o pedreiro que estava reformando a lavanderia colocou um martelo em cima de uma mesa que havia ao lado do tanque, e só foi encontrá-lo 3 dias depois em cima da laje. Na sala havia uma grande janela, e sempre que eu ia brincar com meus amigos na rua, um deles me falava: "Nossa, a sua avó deve ter muito cuidado com você, pois não para de vigiá-lo pela janela." E chegando em casa, eu sempre perguntava a ela se havia me observado, e ela dizia que não. Eu não acreditava, achava que ela estava querendo brincar comigo. Até que um dia, ela foi ao mercado, e eu estava brincando na rua. Era mais ou menos umas 7 horas da noite. Um dos meus amigos veio até mim e me fez uma pergunta que me fez gelar a espinha. "Você não disse que sua avó tinha saído?" E nisso olhei para a janela da casa e vi alguém que não era minha avó. Era um vulto parecendo uma fumaça quando se queimam pneus, bem escura e densa. Tinha mais ou menos 1,5 m de altura e estava apenas parada. E de onde eu estava, pude ver que a luz de casa, que estava acesa, piscava, como se estivesse com mau contato. Eu fiquei apavorado. Sentei-me na calçada da casa ao lado e eu fiquei até lá quando minha avó chegou. Contei tudo a ela. Naquela noite, quase não dormimos por causa de barulhos e vozes pela casa. E desde este dia, cogitamos uma possível mudança, já que haviam muitas casas vagas pelo bairro. Certa noite, decidimos sair para ir a um casamento. Não estávamos muito animados, mas qualquer lugar era melhor do que aquela casa. Quando voltamos, 2 de nossos vizinhos vieram ao nosso encontro aos berros, dizendo que eles tinham invadido nossa casa por várias vezes aquela noite, pois ouviram bater de portas, gritos de desespero e luzes acendendo e apagando. Na mesma hora chamamos a polícia. Logo 2 policiais chegaram de moto e cuidadosamente entraram em casa. Vasculharam cada cômodo. Tudo estava perfeitamente como havíamos deixado. Depois disso, fomos passar um tempo na casa de uma tia de minha avó. Era bem velhinha, morava no bairro vizinho.
Contamos a ela o que acontecia em nossa casa e acabamos ficando 2 anos por lá. Só íamos em casa para dar uma olhada, ver como tudo estava, e aparentemente tudo parecia normal. Depois desses 2 anos, voltamos para nossa casa, e lá minha avó vive até hoje. Não tem ocorrido muita coisa ultimamente, parece que o mal que havia ali se foi, mas mesmo assim, quando vou visitá-la, sinto como alguém está olhando por trás de mim. Não sei o que é, mas sei que tem alguma coisa lá. Alguma coisa que provoca nossa curiosidade e ao mesmo tempo nossos medos. Sei que os fenômenos não cessaram por completo. Minha avó esconde de mim para não me preocupar, mas em seu rosto existe uma preocupação misteriosa. Talvez seja medo de que qualquer dia tudo o que anda adormecido naquela casa desperte de uma vez. Bom, esse é o meu relato. Obrigado por contar aí em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá a todos do canal. Esse fato que vou narrar aqui foi o meu avô que me contou, e eu fiquei impressionado com o que aconteceu. O meu avô e sua família mudaram-se para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Na época, ele era um coletor estadual e foi exercer o cargo na referida cidade. Na primeira noite que passou no local, ele teve um sonho bastante estranho. Aliás, ele não soube dizer se era sonho ou aparição. Na visão que ele teve durante o sono ou não, ele viu um caixão e nele estava depositado o corpo de um rapaz. Esse rapaz de dentro do caixão conversou com meu avô e lhe pediu que procurasse a sua família. Não vou dizer o nome da família porque não estou autorizada. E que pedisse para que rezassem uma missa para ele, pois tinha feito uma promessa para ele, que se caso ele ajudasse a encontrar um parente próximo que estava desaparecido havia bastante tempo, seria rezada essa missa de agradecimento, e não fizeram. Após dizer isso, o caixão com a pessoa desapareceu. Meu avô ficou intrigado com o sonho e relatou o mesmo para minha avó, sendo que ela disse que não custava nada lhe procurar saber se existia essa tal família na cidade, sendo que o meu avô fez isso. E após procurar, perguntar e pesquisar, para o seu espanto, ele descobriu que realmente existia aquela tal família, e sabendo onde residiam, ele foi até a casa deles. Chegando lá, estava meio sem jeito de comentar o acontecido. Criou coragem e perguntou às pessoas da casa se por acaso eles haviam feito uma promessa, caso encontrasse uma pessoa que havia desaparecido há muito tempo. As pessoas da casa perguntaram o porquê daquela pergunta, sendo que meu avô contou sobre o sonho que teve com todos os detalhes. Todos ali ficaram surpresos com o relatado por ele e confirmaram ao meu avô que realmente haviam feito uma promessa, mas que tal fato havia se passado há bastante tempo e haviam se esquecido dela. Sabendo do ocorrido, a família providenciou imediatamente para o domingo mais próximo a missa de agradecimento pela realização do pedido. Meu avô e minha avó assistiram à missa, e na mesma noite, para a surpresa do meu avô, a aparição surgiu novamente, e do mesmo jeito veio dentro do caixão, e o rapaz, do mesmo modo que antes aparecera, agradeceu ao meu avô por ele ter atendido o seu pedido e finalmente sua família ter realizado a missa de agradecimento. Bom, reflitam muito sobre este acontecimento. Não façam promessas sem cumpri-las, pois sua dívida estará registrada no além até ser paga. Bom, espero que tenham gostado do relato. E essa é uma história que meu avô sempre me contava. E meu avô não é um homem de mentira. Tenho certeza que aconteceu como ele narra. Tá aí, galera. Foram aí vários relatos sensacionais enviados ao canal.
Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.